Olá a todos, bem-vindo ao novo episódio de Pergunte ao Pastor, onde fazemos a tradução para o português de perguntas que foram enviadas ao pastor John Piper em seu canal do YouTube Desiring God. E vamos para mais uma pergunta recebida. Eu sou confiante ou sou apenas arrogante? Recebemos essa pergunta muitas vezes e precisamos respondê-la para nós mesmos. Coragem e humildade não são contradições na vontade de Deus, nem são contradições na vida do nosso Salvador. Ele veio para trazer paz e também veio para trazer espada. Mas em nossas próprias vidas precisamos entender a diferença entre confiança e arrogância. E esse é o desafio que um ouvinte chamado Max quer entender hoje. Olá, Pastor John, escreve Max em seu e-mail para nós. A minha pergunta para você é essa. Podemos nos sentir poderosos, confiantes ou ter um alto valor em quem Deus nos fez ser por meio de Cristo? Como você diferencia isso do orgulho que leva à destruição? Se caso podemos nos sentir assim, como fazer isso? Como buscamos o sentimento de poder, confiança ou alto valor em viver o que Deus nos criou para ser, mas de forma humilde? Você parece ser alguém que faz isso muito bem. Obrigado. E vamos à resposta do Pastor John. Bem, eu tenho que admitir que eu me atrapalho um pouco com esse termo alto valor. O motivo é que, ao longo de 50 anos, sim, 50 anos, observei esse termo ser usado pela cultura secular e sem Deus como uma explicação para a maioria das condições psicológicas negativas e também como um remédio para tornar uma pessoa mais útil e produtiva. A falta de autoestima é o diagnóstico para 1000 problemas hoje. Uma maior autoestima é a prescrição para 1000 melhorias. E a razão para isso, me parece, é bastante óbvia. Quando Deus desaparece, o próximo foco mais provável de estima, confiança e dependência sou eu mesmo. E acho que essa foi exatamente a tentação no Jardim do Éden. Acho que essa é a essência bíblica do pecado. Substituir Deus por si mesmo como nosso tesouro, nossa confiança, nossa estima e o nosso valor. Ufa, tirei isso do meu peito. A pergunta ainda é válida, porque eu sei pela Bíblia que Deus deseja que levemos vidas significativas, eficazes, produtivas, alegres, confiantes, corajosas, destemidas e competentes. O mundo tenderia a interpretar cada uma dessas palavras em termos de autoexaltação, e eu não interpreto nenhuma delas dessa forma. A visão de mundo bíblica entende todas essas palavras de uma maneira completamente diferente. Quando nossas vidas terminarem e tivermos confiado nele para a sua graça capacitadora em cada boa obra, Deus quer que ouçamos as palavras: muito bem, servo bom e fiel. Não é errado querer ouvir de Cristo as palavras: muito bem, você foi fiel. A questão é, ele dirá muito bem a uma pessoa que teve um alto valor próprio ou a uma pessoa que foi um servo dependente de Deus, centrado em Deus, confiante em Deus, exaltando a Cristo e servindo aos outros? Essa é a questão. Portanto, eu reformularia a pergunta que me foi feita da seguinte maneira: qual é a diferença entre agir com orgulho e agir de forma que nossas vidas sejam significativas, frutíferas, destemidas, competentes, produtivas, felizes, confiantes e sem orgulho? Aqui estão 8 perguntas de diagnóstico para detectar o surgimento de orgulho em nossas vidas, enquanto buscamos esses objetivos. Pergunta número 1. Eu acredito e aceito felizmente, e ambas são importantes, acreditar com a mente e aceitar felizmente com o coração. Eu acredito e aceito felizmente o fato de que minha própria existência, a minha personalidade e dons são devidos a Deus e não a mim. Pela graça de Deus, sou o que sou. 1 Coríntios 15:10. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. 2 Coríntios 3:5. Pois, quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? 1 Coríntios 4:7. A questão não é apenas eu acredito nesse princípio, mas eu amo que seja assim. Você se deleita e se alegra em depender totalmente de Deus por quem você é? Pergunta número 2. Você acredita e aceita com alegria o fato de que todas as suas circunstâncias, em todos os seus detalhes, são devidas a Deus e não a você mesmo?
Em Tiago, capítulo 4, 15 a 16, diz o seguinte: Ao invés disso, deveriam dizer: Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam de suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Em outras palavras, se algo acontece na vida que te eleva ou te derruba, é do Senhor. Você se alegra que Ele está no comando a esse ponto em sua vida? Pergunta número 3. Você acredita e aceita com alegria o fato de que todo o seu esforço, seu trabalho árduo e sua força de vontade para realizar coisas são devidos a Deus? Algumas pessoas dizem: bem, sim, Deus está no comando das minhas circunstâncias, mas o que eu faço com elas, isso sim é mérito meu. E é por isso que eu posso ter orgulho e me vangloriar. Eu me levantei sozinho, enquanto outros ficaram lá embaixo. Mas isso não é verdade. Paulo disse: Trabalhei mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. 1 Coríntios 15, 10. Portanto, Paulo atribuía à graça de Deus não apenas sua existência, sua salvação e suas circunstâncias, mas também sua força de vontade para trabalhar duro. Você fica feliz que, quando o trabalho do dia está terminando, possa dizer de todos os seus esforços: Não sou eu, mas a graça de Deus que estava comigo? Você fica feliz ou sente que Deus está te privando de alguma coisa? Pergunta número 4. Você faz questão de depender conscientemente de Deus em tudo o que faz, de modo que, quando o seu serviço estiver completo, Deus receba a glória em vez de você? Ao perguntar isso, eu penso em 1 Pedro 4,11. E essa, por sinal, tem sido uma marca das minhas orações ao me preparar para qualquer ministério que eu vá agir. Lá diz o seguinte: se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Isso significa o seguinte: não é apenas verdade que Deus me dá o que eu preciso. Eu confio ativamente nele ao fazer isso. Tenho consciência de que eu não sou nada aqui, eu não posso fazer nada por mim mesmo. Pergunta 5. Você tem fome de elogios às pessoas e tenta se posicionar para que elas vejam as suas boas obras e no final te elogiem? Jesus alertou contra aqueles que amam o elogio dos homens. Ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Lucas 11:43. Eu amo o anseio pelo reconhecimento e elogio das outras pessoas. Como nós precisamos testar os nossos corações, não é mesmo? Seja com 25, 70, 80 anos de idade, todos precisamos testar o nosso coração a esse respeito. Pergunta número 6. Você se associa aos humildes ou sempre precisa estar cercado de pessoas importantes? Romanos 12,16 diz o seguinte: tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Pergunta número 7. Você se sente no direito de ter reconhecimento, conforto e respeito, de modo que fica com raiva quando não os recebe, em vez de responder como Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12? Ou seja, para nós nos alegrarmos quando formos perseguidos, quando falarem mal de nós, e também quando não nos derem o respeito que nós merecemos? Um senso de direito é um dos sinais mais claros de orgulho profundamente enraizado em nossas vidas. E por fim, pergunta número 8. Você ama ver Cristo sendo engrandecido? Você ama ver Cristo sendo exaltado acima de todas as coisas, quer você recebendo reconhecimento por isso ou não? João 3,30 diz: é necessário que ele cresça e eu diminua. Paulo disse: a minha ardente expectativa e esperança é que Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Filipenses 1:20. Acho que esse foi um dos primeiros sermões que eu preguei quando cheguei a Belém. Meu objetivo, pessoal, minha ardente expectativa é que Cristo seja engrandecido. E eu quero pregar de tal forma, escrever de tal forma, fazer podcasts e vídeos de tal forma que Jesus pareça grande e as pessoas saiam dizendo: de fato, Cristo é grande, Deus é grande. Então, de todas as maneiras, isso agora retorna à essência da pergunta que eu acho que o Max estava fazendo.
Use todos os seus dons, toda a sua inteligência, todas as suas circunstâncias, relacionamentos, competência e coragem para viver a vida mais produtiva e significativa possível. E faça tudo isso para engrandecer a Cristo, dizendo e amando a verdade de que dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém.